Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Huertas e vou apresentar os dados relativos ao mercado de trabalho do nosso boletim. Primeiro, uma justificativa porque não estamos apresentando os dados do CAGED, né? O novo CAGED sofreu um atraso na apresentação dos dados, não tendo tempo hábil de inserir os dados do mês de janeiro no boletim. No mês que vem, voltamos a ter novamente os dados do CAGED. Bom, então sobrou para nós trabalharmos aqui os dados da PNAD contínua, né, do IBGE, e os destaques, né, desse trimestre imóvel encerrado em dezembro de 2020 é uma queda na taxa de desocupação, né, uma queda pequena aí de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre imóvel imediatamente anterior, né? Porém, um aumento, né, de 2,9 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre imóvel terminados em dezembro de 2019. Então, um grande aumento na taxa de desocupação em relação a 2009 e uma pequena queda em relação ao terceiro trimestre de 2020. Um outro destaque é o aumento da população de desocupados, né, que totalizou 14 milhões de pessoas, uma leve queda de 167 mil, ou 1,2%, né, sobre o trimestre imediatamente anterior, mas um crescimento bastante expressivo de 2,3 milhões de pessoas, quase 20%, 19,7%, na comparação com o mesmo trimestre de 2019. Né? Então, em relação à população desocupada e à taxa de desocupação, os destaques são leves quedas, né, no quarto trimestre em relação ao ano anterior, né, em relação ao quarto trimestre de 2019, e aumentos bastante expressivos, tanto nas taxas quanto no total da população, em relação ao mesmo trimestre do ano de 2019. Em relação à população ocupada, né, que é o indicador que mais mostra para nós atualmente o que vem acontecendo no mercado de trabalho, porque tanto a população desocupada e a taxa de desocupação tem influências de outras variáveis, conforme eu vou explicar a seguir. Então, a população ocupada hoje é um grande termômetro para a gente no mercado de trabalho e apresentou um crescimento, né, de 3,7 milhões de pessoas, o que dá aí 4,5%, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, né, resultado muito ligado à reabertura das atividades econômicas, né, que ficaram fechadas, muitas delas prorrogaram esse fechamento ou até o mês de setembro, né, então tem impacto ainda no dado do trimestre anterior, esses fechamentos, né, mas quando comparamos, então, com 2019, há uma queda brusca de 8,3 milhões de ocupados, né? Então dá quase 9% na queda da população ocupada no quarto trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019, né? Apontando aí um cenário bastante preocupante no mercado de trabalho. Em relação às ocupações, né, as que apresentaram o maior crescimento no trimestre atual em relação ao trimestre anterior, né, aqueles que recuperaram de uma forma mais rápida ou de uma forma mais acentuada a reabertura das atividades econômicas, nós temos o empregado sem carteira assinada, com crescimento de 10,8%, o conta própria, com 6,8%, e o empregado doméstico, com 6,5%. É importante notar que essas ocupações são justamente aquelas que possuem as menores remunerações médias, né? O empregado doméstico, depois o conta própria e depois o sem carteira, tem os menores salários e também tem a característica de estarem no lado informal do mercado de trabalho, né? Então, a recuperação do emprego, ela tem sido mais forte nas ocupações de menor rendimento e também aquelas ocupações sem proteção social, né? Então, esses trabalhadores não têm, por exemplo, o direito à aposentadoria, 13º, férias, não têm acesso ao sistema de seguridade social, caso tenha alguma doença profissional ou não, né? Por exemplo, se pegarem Covid, né, eles não têm uma renda garantida, né, pelo auxílio-doença, eles não estão cobertos pelo auxílio-doença nem por acidente de trabalho,
né? Então, é a parte mais desprotegida e mais prejudicada do mercado de trabalho, que, na verdade, recuperou um pouco as ocupações nesse trimestre, tá? E na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, as quedas, né, ficam mais acentuadas no empregado doméstico, que teve essa recuperação recente que nós vimos, mas em relação ao ano passado, tem a maior queda, quase 23%, né? O empregado sem carteira, com 15,8%, então esses dois, né, que tiveram boas recuperações no trimestre atual contra o trimestre anterior, são os que têm a maior queda em relação ao ano passado ainda, né? E o empregado com carteira assinada com queda de 11,2%, tá? Então nós temos aqui quedas bastante expressivas nas principais ocupações, né, em relação a 2019 ainda. Tá? O outro destaque importante é a população fora da força de trabalho. Né? Nós tivemos uma queda de 2,3 milhões de pessoas sobre o trimestre anterior, ou seja, significa que uma parte da população que estava fora da força de trabalho está voltando ao mercado de trabalho, e um aumento de 10, quase 11 milhões de pessoas, né, 16% sobre 2019. Por que é isso importante? Significa que nós temos 11 milhões de pessoas em relação a 2019 que, pela metodologia da pesquisa do IBGE, estão fora da força de trabalho. Né? Portanto, eles não são ocupados nem desocupados, né? Eles não entram nas estatísticas do mercado de trabalho. Tá? E um fato que pode levar, então, a esse aumento, né, da população fora da força de trabalho é justamente a pandemia. Né? Os dados da PNAD Covid mostraram que, no auge da pandemia, nós tivemos cerca de 18 milhões de pessoas que não estavam procurando emprego por conta da pandemia. Né? E quando a pessoa deixa de procurar emprego por mais de um mês, pela metodologia da pesquisa, ela sai da força de trabalho. Né? Então, esses 11 milhões que estão fora podem voltar ao longo de 2020, né? E se não tiverem ocupação, com certeza irão, então, para a população desocupada, né? O que pode elevar ainda de forma bastante significativa a população desocupada ao longo de 2021. Tá? Outro indicador importante é a taxa de subutilização da força de trabalho, né, que é aquela parcela da população ou que está desocupada, ou que está ocupada com poucas horas de trabalho, ou seja, pode e deseja trabalhar mais, e a população na força de trabalho potencial. Né, nós temos aí 32 milhões de pessoas nessa situação, né, um aumento de 5 milhões de pessoas na comparação com o mesmo trimestre de 2019, e uma queda menor aí de 1,15 milhões de pessoas sobre o trimestre anterior. Então, aqui são pessoas com capacidade, com desejo de trabalhar, né? Então, 32 milhões de pessoas nessa situação preocupante. Bom, e para esse ano, né, o que nós podemos esperar para o mercado de trabalho? Bom, recuperações lentas, né, pequenas nas comparações com o trimestre imediatamente anterior, né? Como nós estamos vendo aqui, então melhoras muito pequenas, se houver, né? Eu acho que o primeiro trimestre ele tende a ser um trimestre ruim, né? Principalmente para o mercado formal de trabalho, por conta do final dos acordos de suspensão de jornada, de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho o ano passado, né? Então, quando foi feito esse acordo, a contrapartida da empresa é manter o emprego pelo número de meses do acordo. E nós teremos agora o final dessa proteção ao trabalho, né? Então, pode haver sim um ajuste no mercado de trabalho pelo lado do aumento de demissões no setor privado, né? E, ao mesmo tempo, essa massa de pessoas fora da força de trabalho voltarem a procurar emprego, procurar uma ocupação, e uma parte deles com certeza não vai encontrar. Né? Então, a expectativa é de um aumento tanto da população desocupada quanto da taxa de desocupação ao longo de 2021 e um aumento também da chamada precarização, né, do trabalho. Né? Então, nós observamos que as ocupações com maior crescimento na ocupação são justamente aquelas com menores salários, né, fora do sistema de proteção social,
portanto, um trabalho bastante precário em relação tanto ao trabalho no setor público, quanto aos empregados com carteira no setor privado. Muito obrigado, até a próxima.